A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 1 e versículo de número 57 ao 66, que vai nos dizer assim: A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os vizinhos ficaram possuídos de temor. E por toda a região montanhosa da Judeia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Quando Deus, ele cumpriu o que ele te prometeu, guarde bem isso na tábua do seu coração e na sua mente. Faça segundo o que ele te ordenou. Não faça nada para agradar aos outros e nem faça nada para agradar a si mesmo, mas faça segundo a ordem de Deus. Aqui nós observamos que Isabel e Zacarias, eles obedeceram piamente a ordem do Senhor. O Senhor havia dito que eles viveriam o milagre, que eles teriam um filho, e o Senhor deu o nome deste filho. Qual era o nome? João. Quando o menino nasceu, irmãos, que era ali para o menino ser registrado, que Isabel diz o nome do menino, as pessoas ficaram sem entender e começaram a questionar a escolha do nome. Mas a escolha do nome não era de Isabel. Tem direções que não são minhas e nem são tuas, mas são de Deus para nossa vida. E se nós queremos viver milagres de maneira perfeita, de maneira correta, da forma que Deus quer fazer na nossa vida, nós precisamos obedecer a Deus nos detalhes. Declare comigo: só vive milagres por completo quem obedece nos detalhes. Só vive milagre por completo quem obedece nos detalhes. Irmãos, não adianta querer um milagre e querer fazer a própria vontade. Deus não vai cumprir na vida de pessoas que ele vê que não vai ser fiel a ele depois que o milagre acontecer. Então a palavra de Deus, irmãos, ela não volta vazia. Mas se nós queremos ver o cumprimento da mesma, precisamos fazer a vontade de Deus. Por isso Isabel disse: o nome do menino é João. Mas ninguém está entendendo, Isabel. Ninguém tem que entender, meu irmão e minha irmã. As direções de Deus, irmãos, não são para as pessoas entenderem. Nós temos que obedecer mesmo que ninguém entenda. Isabel não estava se importando com as pessoas que não estavam compreendendo, porque na parentela dela não tinha ninguém com o nome de João. Mas eles estavam ali para obedecer a ordem do anjo. Lucas, capítulo de número 1 e versículo de número 13 vai nos dizer assim: disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Então, irmãos, nós vemos aqui que Zacarias e Isabel não colocaram este nome porque quiseram, mas porque foram obedientes à ordem do Senhor. Irmãos, quando nós queremos viver milagres, nós precisamos obedecer nos detalhes. Você observa aqui que Zacarias e Isabel não puderam escolher o nome do filho deles. Por quê? Porque o filho deles tinha um propósito. E quem deu o nome foi Deus. Então eles não tinham que querer entender. Quem entrega o milagre é Deus. Quem é responsável por tudo é Deus. E eu só preciso obedecer. É por isso que muita gente, irmãos, não vive milagres. Por quê? Porque não quer obedecer nos detalhes. Acha que tem que fazer segundo a sua própria vontade. Milagre não é assim. Milagre, eu não faço o que eu quero e o milagre acontece, não. Eu tenho que obedecer piamente às ordens do Senhor. Ele me ordena e eu faço, e ele faz o milagre acontecer. Então Isabel entendia: este menino não é nosso. Este menino é um presente de Deus. E o que é presente de Deus, eu preciso obedecer às ordens dele.
Deus está dizendo para você hoje, está chegando o presente dos céus para a sua vida. Está chegando o presente de Deus para você, mas você precisa obedecer a Deus nos detalhes. Declare comigo, eu recebo o presente de Deus para mim e eu vou obedecer nos detalhes. Eu recebo o presente de Deus para mim e eu vou obedecer nos detalhes. Eu não posso somente pregar que está chegando presente para você e não te instruir dentro da palavra que você precisa obedecer a Deus nos detalhes. Zacarias poderia muito bem colocar o nome dele no filho dele, como de costume, o nome de algum parente. Mas ele entendeu, o dono do menino é Deus. O dono do milagre é Deus, então Deus é quem vai me instruir. Ai, irmão, mas as pessoas não entenderam na casa de Zacarias o porquê daquele nome. E Zacarias deixou de colocar o nome porque o povo não entendeu? Não. Muita gente não vai entender a sua adoração. Muita gente não vai entender porque você dá o melhor para Deus. Muita gente não vai entender a sua devoção, seu amor para com Jesus. Mas nem por isso você tem que parar de fazer o que você está fazendo para agradar a Deus, para agradar aos homens. Você não tem que agradar o ser humano. Você observa aqui, irmãos, que houve uma testificação de que o nome do menino era para ser realmente João. Porque quando Isabel disse que o nome do menino era João, o povo ali começou a questionar. Versículo 61, disseram, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E eles ali perguntam por acenos a Zacarias, que estava mudo neste tempo e não podia falar. E Zacarias, quando ele pega uma tabuinha, ele escreve o nome João. João é o seu nome, confirmando que o que Isabel disse realmente era uma direção de Deus. Haverá confirmações das direções de Deus para você, não tenha medo. Porque quando Deus ele dá um presente para mim e para você, ele traz direções com esse presente. E ele confirma o que é a direção dele. Você não vai ficar perdida e perdido. Será? Será? Não, você vai ter a certeza. Então aqui Zacarias confirma, o nome do menino é João. E todo mundo ali fica admirado. Por quê? Porque houve a confirmação de que o menino se chamaria João. E o povo entendeu, este menino é um propósito. As pessoas têm que olhar para você e têm que entender. Ela obedece piamente, tem um propósito na vida dela. Ele obedece piamente, ninguém está entendendo nada, mas tem um propósito de Deus na vida dele. Você vai observar, irmãos, que todo mundo ali fica admirado, porque o nome do menino seria João. Eles entendem que ali tem um mistério. E a Bíblia diz que logo após Zacarias obedecer, Zacarias confirmar que o nome do menino Xarabacandará-Surabaia seria João, a Bíblia diz que imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava louvando a Deus. Quando você obedece a Deus nos detalhes, o impedimento cai por terra. Quando você obedece a Deus nos detalhes, o milagre é completo. Deus não quer te dar milagre pela metade, Ele quer te dar milagre completo. A Bíblia diz que o impedimento saiu da língua de Zacarias porque ele obedeceu nos detalhes. Hoje Deus diz para você, obedeça nos detalhes, mesmo que ninguém lhe entenda. Faça o que Deus lhe instruiu, o que Deus lhe mandar, da forma que Ele te mandar, porque Deus vai honrar o nome dEle na sua vida e vai glorificar o nome dEle na sua história, tirando todo o impedimento do seu caminho, mostrando que Ele é contigo. A Bíblia diz que Zacarias começou ali a louvar a Deus. E os vizinhos, quando viram aquilo, ficaram possuídos de temor, porque eles entenderam, tem um mistério aí. As pessoas têm que olhar para mim, para você e dizer, tem um mistério de Deus na vida dela. Tem um mistério de Deus na vida dele. Ela não anda segundo o que os outros instruem. Ele não anda segundo o que os outros falam, mas anda segundo a direção de Deus e dá certo. Anda segundo a direção de Deus e tem confirmação que Deus está com ele, que está com ela. Pois é, Deus está dizendo, haverá sinais para quem obedecer. Porque não adianta ter milagre e não ter obediência. Hoje Deus diz para você, eu quero te fazer viver milagres, mas eu quero trazer também para a sua vida sinais através da sua obediência. Versículo 65, sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judeia foram divulgadas essas coisas. Todo mundo ali que estava presente ficou temeroso, irmãos, diante do que aconteceu, porque foi algo extraordinário. E a Bíblia diz que em toda a Judeia foi divulgado o que havia acontecido ali.
Muitas pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: verdadeiramente Deus está com ele, está com ela. Verdadeiramente eu vi a porta abrindo, eu vi a cura chegando, eu vi a libertação acontecendo. Por quê? Porque eles obedeceram nos detalhes. Ninguém estava entendendo, tava todo mundo dizendo que ela era doida. Tava todo mundo dizendo que ele era doido porque estava andando nessa direção, porque estava jejuando, porque estava buscando a Deus, e agora tá todo mundo vendo o resultado. As pessoas que hoje não entendem os seus posicionamentos, elas verão o resultado. Tem muita gente que quando você estiver se posicionando não vai lhe apoiar. Vai dizer: isso é loucura da sua cabeça, não faz sentido, você está fora da rota, da direção. Mas quando vê o resultado, vai dizer: verdadeiramente era uma direção de Deus. Porque houve resultados aqui na história de Zacarias e Isabel. E eu quero lhe dizer uma coisa: haverá resultados. Seja fiel no processo. Seja fiel nos detalhes que Deus designou para a sua vida, porque Deus vai te fazer viver resultados. A Bíblia diz, irmãos, versículo 66, todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: virá a ser, pois, este menino, e a mão do Senhor estava com ele. O povo começou ali, irmãos, a entender: este menino tem um mistério. E muita gente vai olhar para você e vai dizer assim: eu tenho um mistério nessa mulher, tem um mistério nesse homem. Isso tudo por quê? Por causa da obediência. Você observa aqui na história de Zacarias e Isabel que depois deles viverem milagres, eles não foram pessoas que esqueceram do Senhor e fizeram segundo sua própria vontade, mas eles obedeceram, e assim é na sua vida. Você vai obedecer. Você vai ser guiada pelo Espírito Santo, segundo a revelação do Senhor, fazendo tudo como Deus te ordenar, e você vai ver resultados. Não somente Zacarias e Isabel viram resultados, mas as pessoas ali viam resultados. E a mão do Senhor estava ali com o menino. Por que a mão do Senhor estava com ele? Porque os pais foram obedientes. Se você quer que a mão do Senhor esteja nos projetos que Ele te entregou, nos propósitos, nos sonhos, você precisa obedecer. Já pensou se Isabel dissesse assim: ó, Deus já me entregou o filho, pronto, já tô grávida mesmo, vou colocar o nome que eu quiser. Ela não estaria andando em obediência. Aquilo ali com certeza traria consequências para ela, e para o esposo dela, e para o filho. Então não seja alguém rebelde. Ela entendeu: preciso obedecer. Deus já me entregou a graça de gerar. Deus já foi bom comigo, então o direcionamento é dele. Aqui você observa que o nome de João não foi escolhido pelos pais dele, mas foi o próprio Deus quem escolheu, e eles foram obedientes, e por isso a mão do Senhor estava com João. Por quê? Porque naquele casal havia obediência. Quando Deus escolheu Zacarias e Isabel para serem os pais daquele que prepararia o caminho para Jesus Cristo, ele sabia, irmãos, que esse casal andava com integridade diante dele. Deus escolhe pessoas íntegras, pessoas que obedecem nos detalhes para viverem os propósitos dele. Lucas 1, versículo 6 vai nos dizer assim, ó: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Aqui você observa que este casal, eles andavam aqui com o quê? Com integridade. Eles eram pessoas justas, então por isso Deus escolheu a eles para que eles pudessem viver um grande propósito. Deus escolhe homens e mulheres que andam em retidão para viverem grandes propósitos. Se você quer viver grandes propósitos de Deus, se você quer que Deus glorifique o nome dele na sua história, seja alguém que está pronta, seja alguém que está pronto para obedecer às ordens do Senhor, mesmo que momentaneamente falando você não entenda. Eu sei que às vezes as direções de Deus que Deus nos entrega a gente não entende. Você acha mesmo que Isabel entendia porque o nome do menino tinha que ser João? Não, ninguém entendia. Isabel não entendia, as pessoas que estavam ali presentes não entendiam, o próprio Zacarias não entendia, mas Deus instruiu, tem que ser como Deus falou. Obedeça piamente. Muita gente, irmão, se priva de viver milagres porque não querem obedecer, não querem fazer como o Senhor instrui. Se o milagre é dele, a resposta é dele, de oração, então a direção é dele. É ele quem vai direcionar os seus passos. É ele quem vai dizer para você como é que tem que ser. Então, seja alguém obediente. Este casal aqui nos deixa um exemplo extraordinário. E hoje Deus diz para você, mesmo que você não entenda, obedeça. Obedeça a cada desígnio, obedeça a cada ordem do Senhor, porque certamente Deus honrará a sua fé. Declare comigo: eu vou obedecer porque Deus vai honrar a minha fé. Eu vou obedecer porque Deus vai honrar a minha fé. Não adianta vivermos milagres se a mão do Senhor não permanecer conosco. Se o nosso Deus não estiver conosco, aqui você observa que este casal viveu milagres e a mão do Senhor estava ali com o menino.
A mão do Senhor estava protegendo, estava guardando o propósito dele. Quando nós entendemos, irmãos, que obedecer é melhor do que sacrificar, nós obedecemos e o nosso Deus, ele trabalha. E o nosso Deus, ele faz os milagres acontecerem, o nome dele é glorificado e nós vemos que ele é o Deus do impossível na nossa história. Tem muita gente que quer ver o Deus do impossível, quer viver milagres, mas não quer ser obediente. Que possamos aprender com Zacarias e Isabel. Que Isabel disse aqui, o nome do menino é João. E Zacarias confirmou, porque ambos estavam na direção de Deus. Que você seja guiado, que você seja guiada, não por aquilo que você está contemplando, mas pela direção de Deus. Não por aquilo que você quer na sua história, mas pela direção do Espírito Santo na sua vida. Da mesma forma que Zacarias e Isabel foram abençoados com um filho. Tem pessoas aqui que vão receber milagres, que para você era impossível. Milagres em áreas da sua vida que você tem orado. Tem respostas de orações chegando, mas o Senhor está dizendo, me honre quando você receber a resposta de oração. Não seja alguém que anda segundo o que você acha que é certo, mas seja alguém que anda segundo a direção de Deus para a sua vida, sabendo que a vontade de Deus, ela é a melhor para a sua história. Zacarias e Isabel entenderam, nós precisamos andar segundo a direção de Deus, nós precisamos obedecer a Deus nos detalhes. Por isso, esse casal foi tão abençoado, eles obedeciam, andavam em retidão diante do Senhor. Obedeça, ande em retidão diante do Senhor, que você será próspero, será abençoado e a mão do Senhor estará sobre os propósitos dele na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que tem resposta, tem milagres, Pai, chegando para os teus filhos, e o Senhor está os instruindo, dizendo, obedeça, seja obediente como Zacarias e Isabel foram. Eu sei, Senhor, que não é fácil, meu Pai, nós obedecermos nos detalhes, porque muitas vezes nós queremos fazer a nossa própria vontade, mas nós precisamos entender que a tua vontade é a melhor, a tua vontade é que tem que prevalecer, pois é a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Zacarias e Isabel entenderam, nós precisamos obedecer, nós precisamos fazer como nos foi instruído, que os teus filhos entendam, Pai, que é melhor obedecer do que sacrificar, que é melhor fazer a tua vontade, porque quando fazemos a tua vontade, as bênçãos do Senhor nos cercam. Quando nós andamos segundo a tua direção, não tem como nada dar errado, mas tudo dá certo e o teu nome, Pai, é glorificado na nossa história. Que possamos obedecer piamente nos detalhes, como Zacarias e Isabel obedeceram aqui. O teu nome, Pai, foi glorificado na história deles e do filho deles. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha, Pai, abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, também prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória.
Amém. Tem resposta de oração chegando. Tem milagres que estão próximos de acontecer. Vitórias que o próprio Deus, ele vai entregar para você. Mas ele diz para você, obedeça com riqueza de detalhes. Após ver o cumprimento da palavra de Deus, Zacarias e Isabel continuaram sendo obedientes. Não seja somente alguém que obedece enquanto o milagre não chega e depois que o milagre chega, faz o que quer. Não, você tem que continuar obedecendo por todos os dias da sua vida. O Senhor nosso Deus que te fará viver milagres, creia. Tem resposta, tem milagre, tem vitória, tem testemunho para contar chegando na sua história. Mas você precisa obedecer a Deus nos detalhes para que a boa mão de Deus esteja sobre cada propósito dele na sua história. João não era somente um filho para Zacarias e Isabel. João tinha um propósito. O que Deus vai lhe entregar, ele tem um propósito. Por isso, ele traz as instruções para a sua vida e você precisa obedecer piamente o que ele te ordenar para que a bênção dele esteja sobre a sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém, obedeça, porque Deus tem algo extraordinário reservado para te entregar. Deus te abençoe.